Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar como ter uma boa nota na redação. Você sabia que em alguns concursos públicos 70% dos candidatos chegam a ser reprovados porque não sabe escrever uma boa redação? Pois é, nesse vídeo eu quero mostrar como você pode estruturar e escrever uma boa redação. Vou te mostrar o passo a passo de como escrever uma redação do jeito certo. Eu sou Leandro Cervantes, já fui aprovado em mais de 7 concursos públicos e esse canal aqui visa trazer várias dicas de como você pode passar no seu concurso público. E para ter boa nota na redação, no final desse vídeo eu vou te dar uma dica extra sobre translineação. Como você pode fazer translineação da maneira correta. Então vamos lá, você sabe quais são as tipologias de texto? Bom, existem 3 tipos de texto. Existe o tipo de texto descritivo, o tipo de texto narrativo e o tipo de texto dissertativo. E quando você vai escrever uma redação, geralmente você tem que escrever um texto dissertativo. E Leandro, o que significa um texto dissertativo? Um texto dissertativo significa que você vai apresentar e defender uma ideia com início, meio e fim. Na verdade, quando você vai escrever uma redação, você não precisa necessariamente escrever qual é a sua opinião sobre aquele assunto. Aliás, você pode ter uma opinião totalmente contrária àquilo que você realmente pensa, desde que o seu texto tenha coesão, coerência, tenha uma lógica ali na escrita. Bom, mas depois nós vamos voltar a esse assunto aqui durante esse vídeo sobre o texto dissertativo. Beleza? Lá na frente, quando eu estiver te dando passo a passo de como fazer a redação. Beleza? Pessoal, e o primeiro passo para você escrever uma boa redação é você ler as instruções do examinador. E eu vou te falar o porquê que você tem que fazer isso. 2 motivos. O primeiro, pode ser que o seu examinador ele peça título na sua redação. Se ele não solicitar o título, você não vai colocá-lo. Porém, se ele solicitar, obviamente que você vai colocar. E quando você colocar título, você vai colocar na primeira linha e já na segunda linha você vai escrever a introdução do seu texto. O outro motivo de você ler as instruções é para você saber o número de linhas que você vai poder escrever sobre aquele texto. Porque imagine, lá na sua folha de resposta tenha 120 linhas, mas nas instruções esteja escrito que você só pode utilizar 90 linhas. Então, se você ultrapassar esse limite dado pelo examinador, você corre um alto risco de ser eliminado ou de não ter a sua redação lida naquelas linhas que você ultrapassou. Então, é importante você ler a instrução. Você já está sabendo disso. O segundo passo é você ler o tema da redação. E você só vai ler o tema, depois passar para a leitura dos textos motivadores. Lido o tema, você vai escrever as ideias que você teve sobre aquele tema. Então imagine que o seu examinador te deu como tema a institucionalização da pena de morte no Brasil. E aí você vai começar a pensar quais as ideias que vêm à minha cabeça sobre esse tema. E aí você vai colocar, bom, a primeira ideia que eu tenho é erro judiciário. Então, eu sei que no Brasil acontecem vários erros judiciais e se instituir a pena de morte, corre-se o risco de pessoas serem condenadas indevidamente. Então, coloca ali só no rascunho, só coloca a palavra erro judicial, para você lembrar depois quando você tiver que escrever, dissertar, colocar os argumentos. Depois você coloca a outra ideia. É importante que na sua redação você vai ter 2 teses, você vai defender 2 ideias ou no máximo 3. Essas ideias elas vão vir na parte do desenvolvimento, em que você vai fazer no máximo 3 parágrafos. O ideal é você fazer 2 parágrafos. Claro que isso vai depender também do número de linhas que o seu examinador vai dar para você escrever. Tranquilo? Pessoal, então, por que é importante você ler o tema da redação antes de ler os textos motivadores? Porque para ter uma boa redação, você tem que ter várias ideias. E às vezes você lê os textos motivadores e as suas ideias ficam limitadas àquelas ideias que estão nos textos motivadores. E você descrever no rascunho as ideias que você teve para depois ler os textos motivadores, isso vai dar um acréscimo de ideias para você.
quando você começar a ler os textos motivadores, você já tem algumas ideias. Com o texto motivador, você tem outras ideias que podem ser acrescidas àquelas ideias originais que você já teve só lendo o tema que o examinador deu para você, beleza? Acontece que existem algumas hipóteses em que o examinador ele não vai te dar o tema. Então aí você já vai ter que partir para o próximo passo, textos motivadores. E o que são textos motivadores? Eu já falei tanto sobre textos motivadores e não expliquei o que é. Os textos motivadores são os textos que vão te dar base, né, que você vai ler e vai ter uma base para escrever sobre aquele tema que o examinador está te dando. Então, quando você não tem o tema, leia os textos motivadores. Lê os textos motivadores, lista no rascunho em forma de palavra-chave, em forma de pequenas frases, as ideias que você teve. Feito isso, você parte para o próximo passo. Então você percebeu que lendo o tema e lendo os textos motivadores, você teve uma explosão de ideias, também chamada, eu não sei muito inglês, mas também chamada de brainstorming, né? Eu não sei se está muito certo não, mas é esse o tema em inglês que é utilizado. E aí, essa explosão de ideias vai te dar muitas ideias. Às vezes você vai ter 10 ideias de argumentos que você pode escrever. E o próximo passo é fazer o corte de ideias. Você às vezes teve muitas ideias. Então agora você vai pegar as ideias que você pode escrever sobre aquele assunto. Para você fazer o corte de ideias, o que você vai fazer? Primeira pergunta, eu sei escrever sobre este assunto? Segunda pergunta, esse tema é fácil de escrever? Eu sei dar bons argumentos sobre esse assunto? Terceiro, esse tema é relevante para o tema proposto? Porque às vezes você teve muitas ideias, mas são ideias que não são relevantes para você escrever a redação. Outra pergunta, isso é fácil para escrever ou eu vou demandar muito tempo para escrever sobre este assunto? A outra pergunta, isso vai ao encontro do meu posicionamento? Isso está de acordo com o posicionamento que eu adotei para falar aqui na minha redação? E sobre posicionamento eu vou falar mais especificamente no momento em que você estruturar a sua redação. Feito isso, o próximo passo é você agrupar as ideias que se relacionam. Você pega todas as ideias que você teve e agrupe-as em blocos para que você saiba escrever depois, porque pode ser que você escreva algo e depois você venha repetir. Quando você agrupa essas ideias, então você não corre esse risco. Você agrupa todas as ideias com temas que se relacionam, com ideias que se relacionam, beleza? O outro passo depois das ideias que se relacionem é você organizar o texto em ordem lógica. Então, um texto que vai ter causa e consequência, um texto que vai ter anterioridade e depois posterioridade. Feito isso, o próximo passo é você estruturar a sua redação. Você se lembra que no texto dissertativo você vai ter que escrever um texto com início, meio e fim, que basicamente é introdução, desenvolvimento e conclusão? Pois é, agora chegou o momento de você estruturar a sua redação. Então, é na introdução que você vai demonstrar o tema da sua redação, você vai ter que colocar o tema da redação e você vai ter que também colocar o seu posicionamento, a tese que você vai defender. Você lembra que no texto dissertativo você vai ter que apresentar e defender algumas ideias? Você vai ter que defender as suas posições? Então aqui você vai ter que ter o seu posicionamento. É aqui na introdução que você já vai demonstrar para o examinador qual é o seu posicionamento. Vamos dar um exemplo disso para tentar ficar mais palpável. Suponhamos que o seu examinador falou para você escrever sobre pena de morte no Brasil. Então você vai colocar o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui e você fica muito à vontade. Então você vai na introdução, então você vai colocar lá, sempre que ocorrem crimes hediondos no Brasil, surge o tema sobre a possibilidade de instituição de pena de morte. Então você já colocou aqui no início o tema, instituição de pena de morte. Aí você vai colocar o seu posicionamento. Exemplo, porém, a instituição de pena de morte no Brasil, ou para não repetir, instituição de pena de morte. Porém, essa opinião não merece prevalecer porque não é o melhor caminho. Ou então você coloca, porém, instituí-la pode não ser a melhor alternativa para nós. Ponto. Então você já percebe que você começou a defender uma tese e a sua tese você já mostrou para o examinador que é contrária à instituição de pena de morte. Depois disso, você vai colocar ainda no parágrafo de introdução por que você é contra a instituição de pena de morte. E aí você colocou, por exemplo, que é porque no Brasil ocorrem muitos erros judiciários,
E a imposição de uma pena de morte, ela é uma medida irreversível. Depois você pode colocar como outro argumento que a maioria da população carcerária está entre jovens, negros e pobres. Então você coloca isso também na introdução. Depois você vai passar para a parte do desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele deve ter uma lógica com a introdução. Quando você não tem um texto lógico, você perde muitos pontos. Exatamente por isso que muitos candidatos, eles têm uma nota baixa na redação. Dentre outros fatores, um é esse fator. E no desenvolvimento deve ter uma continuação, como eu disse, sobre o que você falou na introdução. No desenvolvimento é muito importante você trazer exemplos, você trazer fatos históricos, fatos que são de conhecimento nacional, de toda a população, você trazer dados estatísticos do IBGE, de organizações nacionais, enfim, dados que comprovem aquela ideia que você teve na introdução. É muito importante você tentar convencer o examinador da posição que você tem. Na verdade, o examinador, ele não quer saber se você tem uma boa opinião ou não. Ele quer saber se você tem a capacidade de escrever um bom texto. É por isso que aqui no desenvolvimento é a principal fase de você mostrar para o examinador que você tem a capacidade de escrever uma ótima redação. Então, utilizar esses fatos que dão prova para aquilo que você está falando vai demonstrar para o examinador que você tem um bom domínio sobre o assunto que você está falando. Então, você pode falar no desenvolvimento que os erros judiciais ocorrem porque os julgamentos são feitos por uma pessoa e uma pessoa ela está suscetível a errar. E por causa disso, a instituição da pena de morte, que é uma pena irreversível, não é uma boa solução para o Brasil. Depois você vai colocar no outro parágrafo. Outro sim, utilize palavras, no segundo parágrafo de desenvolvimento, palavras que dão continuidade ao parágrafo anterior, ao desenvolvimento da sua tese. Então você vai colocar outro sim, também, ademais, a instituição de pena de morte verifica-se que ocorre, segundo dados estatísticos do Sistema Nacional Penitenciário, entre pessoas jovens, negras e pobres, de baixa escolaridade. E isso se dá, aí você vai colocar blá 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 blá, beleza? Explicando os motivos, argumentos para tentar convencer o seu examinador. É claro que é importante você verificar toda a norma culta. A gramática é muito importante e o examinador também estará analisando isso. Mas ele está analisando principalmente a sua capacidade de escrever uma redação com início, meio e fim. Não vamos esquecer, o último passo é você passar para a conclusão da sua redação. E na conclusão, você vai retornar ao parágrafo de introdução, vai ali colocar, reafirmar aquela posição de ser contra, com outras palavras, e vai fazer uma proposta de intervenção. E o que é uma proposta de intervenção? É você dar uma solução para aqueles problemas que você apresentou. Então, se o tema é a instituição da pena de morte e você foi contra por causa de erros judiciais e também porque a maioria da população carcerária está entre jovens, negros e pessoas de baixa escolaridade, você vai retornar a esse assunto e vai dar uma solução, dizendo que a melhor solução, por exemplo, é a educação das pessoas e também a melhora da investigação policial, por exemplo, ou da instituição de câmeras de segurança nas cidades, o que ajudaria a forma de investigar e melhoraria o sistema punitivo no Brasil, reduzindo as desigualdades. Alguma coisa nesse sentido que você faz uma proposta e você coloque ali o que vai ser resolvido, quem vai resolver e como vai ser resolvido, o que, como e quem. Pessoal, então depois que você escreveu a introdução, o desenvolvimento e concluiu, chegou o momento de você fazer uma revisão. Porque lembrando, você escreveu esse texto no rascunho. Antes de passar para o caderno definitivo, você vai fazer uma revisão verificando se todas as ideias que foram apresentadas ali no seu texto, elas são coerentes, elas estão coesas, se não existem erros de ortografia, erros na gramática, erros na concordância. É muito importante você observar isso antes de passar para o seu caderno definitivo. E feito isso, você então vai passar a sua redação já perfeita para o caderno definitivo. E agora chegou a hora de eu te dar aquela dica extra que eu prometi para você sobre translineação. E o que é
translineação para ter uma boa nota na redação é você passar de uma linha para outra. Quando você escreve uma palavra, ela não cabe ali na linha, você passa ela para a parte de baixo. Então imagine que você começou lá uma palavra, correto. Aí você escreveu cor e não conseguiu colocar ali a palavra inteira. Então, para você passar para a frase de baixo, das duas uma. Ou você vai colocar um hífen, se ele couber, e se ele não couber, você vai colocar um underline embaixo do R, nesse caso que eu citei aqui. Então, embaixo do R, do cor, você coloca um underline e coloca o restante reto embaixo. E aí você fez a translineação de maneira correta. Essa é a dica extra que eu tinha para dar para você. Você viu que é uma dica simples, mas eficaz, que vai te ajudar a escrever e ter boa nota na redação. E aí, meu amigo, é só partir pro abraço e falar pro examinador: tá aí, agora é hora de você me dar nota 1000 nessa redação. E esses são os passos que você deve observar na sua redação. Então você viu aqui nesse vídeo como ter boa nota na redação? Eu espero que você tenha aprendido efetivamente alguma coisa de como ter boa nota na redação, na sua prova, concurso ou vestibular. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários os temas que você quer que eu fale para você sobre concurso público, sobre redação, sobre as dificuldades que você tem de aprovação, sobre produtividade, quais são as suas dúvidas. E eu vou falar aqui sobre isso, sobre o tema que você está me indicando nos próximos vídeos. Gostou desse vídeo? Deixa o seu curtir aí, o seu like, isso vai ser importante para o crescimento desse canal e quer trazer boas dicas aqui para todos que me assistem. Um grande abraço a todos, Leandro Cervantes, abraço, tchau! Tá bom. E se você gostou desse... Vai? Estruturar a sua... Você... Então isso ele... Pessoal... Se ele não...